Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lago onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comertes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sofrimento de Jesus na cruz, ou melhor, todo o sofrimento que Jesus passou, e que culminou na cruz com a sua morte e depois com a sua ressurreição, deve levar cada um de nós a progredir na lei de Deus, como está dizendo hoje o Salmo 118 com esse refrão: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós não podemos regredir, nós precisamos progredir. Nós precisamos caminhar sempre para frente. É por isso que em uma das leituras ali do dia na oitava da Páscoa, se eu não me engano foi no domingo mesmo, no domingo da Páscoa, lá dizia o seguinte: buscai agora as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Se nós ainda continuamos, depois que Jesus vence o pecado e vence a morte, nós ainda estamos procurando as coisas que são desse mundo, para nós encontrarmos nesse mundo uma segurança, é sinal que ainda nós não progredimos. Nós ainda estamos apenas num conceito de vivermos com Deus, mas tendo uma segurança nessa terra e não procurando aquilo que é o essencial, que é a vida eterna. É mais ou menos o que nós acabamos de ouvir hoje, agora no Evangelho. Esse capítulo 6 do Evangelho de São João, ele começa com a multiplicação dos pães, aonde Jesus está fazendo toda uma preparação para os discípulos e para o povo, para dizer que nós devemos procurá-lo como alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se Ele é o pão vivo que desceu do céu, é este pão, que é Ele, que nós devemos buscar e que precisamos lutar por esse alimento. É por isso que Jesus dá
essa chamada de atenção, né? O povo, depois que quis proclamar o rei, ele dá uma desaparecida, porque Jesus tinha dado de comer para todo mundo. Imagina, de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Encontramos o nosso rei, é ele que vai nos alimentar. Aí depois que Jesus some, eles vão atrás de Jesus. E aí Jesus faz essa chamada de atenção, né? Em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Aí entra agora a recomendação. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Depois, lá na frente, na continuidade dessa semana, nós vamos ver Jesus agora especificando mais o que significa isso aqui. Mas eu queria parar simplesmente nesse versículo, que eu vejo que ele é também um versículo central. Esforçai-vos pelo alimento que não se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Bem, Jesus fala com eles sobre o alimento, porque Jesus tinha dado o alimento para eles. Então agora se esforça por um alimento que é mais importante. Talvez se fosse uma outra situação, Jesus iria exemplificar também de uma forma diferente. Mas veja só, o que é que na verdade nós precisamos nos esforçar? Quando você vem à missa, quando você faz as suas orações, quando nós sacerdotes aqui celebramos o sacrifício de Jesus na Santa Missa, quando eu rezo, quando eu digo que eu estou procurando a Deus, o que é que na verdade você e eu nós estamos procurando? Bem, quem está com um problema financeiro, ele está procurando Deus para resolver o problema financeiro dele. Aquele que está doente, ele está procurando Deus para resolver o problema dele, da doença. Aquele que quer poder, ele vai procurar Deus para que Deus possa dar o poder para ele. Mas é isso que nós devemos procurar quando nós estamos indo a Deus. Um exemplo, né? O girassol. Diz que o girassol ele está ali, né? O girassol vai acompanhando o sol. O sol vai subindo, ele vai acompanhando até o pôr do sol se pôr. Aí parece que quando o sol se põe, ele fica até meio que borocochô, né? Aí no outro dia, o sol vem de novo, aí ele se ergue de novo e vai. Ele está sempre em busca do sol. Nós poderíamos dizer que o girassol, ele quer o sol. Ele não quer outra coisa mais. Porque o sol é tudo para ele. Não existe mais nada que nessa terra que possa estar acima do sol. O sol é tudo. Agora mesmo eu vinha subindo aqui a ladeira, aí o segurança falou para mim, nessa noite fez muito frio, ele disse. Usei até touca.
Mas olha, eu tomei umas 2 garrafas de café. Sabe por quê, padre? O café é tudo. O café é tudo para mim. Por quê? O café esquentou ele, é claro. Aí eu subi, fui subindo e disse, não, o café não é tudo. Existe algo muito melhor e maior do que o café. Eu tenho que me esforçar em buscar Deus e possuir a Deus. Porque não tem nada mais nesse mundo que esteja acima do próprio Deus. O rio vai em busca do oceano e depois que ele entra no oceano, ele some. Ele encontrou o que ele procurava. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio, porque eu ainda vou continuar. Olha bem o que é que o Salmo 72 ele diz. O versículo 25 a 28. Como eu sempre digo, né, quem tem a Bíblia da CNBB é o 73. Ou quem tem essas Bíblias evangélicas é o 73 também. Lá diz assim: afora vós. Ele está se dirigindo a Deus. Ele diz: afora vós. O que é para mim no céu? Ele está dizendo assim: lá no céu, fora vós, o que é que tem mais? Se não vós, se não a Santíssima Trindade, o que é que tem no céu de mais importante e que eu poderia desejar, se não fora, se não vós, só vós? Aí ele diz: se vos possuo, nada mais me atrai na terra. O que é que pode atrair o homem na terra? Que poderia estar acima de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Procurai primeiro o reino de Deus. Eu vou mudar. Procurai primeiro a Deus. Nós precisamos passar a nossa vida aqui na terra querendo possuir Deus. Não tem outra coisa. Aí o que é que Satanás ele tem feito? Satanás ele tem feito com que nós procuremos Deus para obter coisas. Aí nós vamos atrás de Deus. Aí nós fazemos o possível para não pecar. Aí nós confessamos. Nós procuramos ser fiéis a nosso coração. Aí nós nos dirigimos a Deus e aí nós dizemos, depois que nós estamos assim, purificados, sem pecado nenhum, aí nós agora podemos dizer: Senhor, me dê um carro. Senhor, me dê uma casa. Nós vamos em busca daquele que é tudo para a nossa vida, para simplesmente, quando nós chegarmos diante dele, nós dizemos assim: ah, me dá uma coisinha tão pequena, você me dá isso? Não é isso que nós temos que desejar. Nós não temos que desejar um carro, nós não temos que desejar uma casa. Nós temos que desejar Ele, que é tudo, é Deus. Não tem outra coisa a qual nós devemos desejar senão Deus e possuir Deus. Aí nós estamos atrás de coisas. Agora dá para entender, né? Porque quando Satanás diz para Jesus: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso. Aí Jesus diz assim: adorarás só o Senhor teu Deus, seu burro. Seu bobo, você está querendo me dar as coisas? Eu quero muito mais do que as coisas. Eu quero a coisa por excelência. Eu quero, é o meu Pai. É a Ele que eu devo adorar, é a Ele que eu devo possuir.
que é que um doente, ou uma pessoa que está no final da vida, o que é que ela precisa, o que é que ela deve desejar? A saúde? Não, ela tem que desejar Deus. A pessoa que não está no final da vida, ela tem que fazer como os santos eles diziam. E o que é que eles diziam? Estou chegando lá, meus irmãos. Rezem para eu chegar. Aquela frase que eu trouxe esses dias para vocês de João Paulo II, né? Enquanto ele estava lá, acabou de celebrar a missa, a Santa Missa por excelência, porque não tem algo mais importante nesse mundo do que o sacrifício da missa, não tem. E quando ele termina o sacrifício da missa, ele chama aquela camareira, né? E diz para ela o seguinte: olha, me deixe ir para a casa do Pai. Chega. Não tem mais nada nesse mundo que possa preencher do que esse desejo que está dentro do meu coração, do que ir para a casa do Pai, para estar com o Pai. Eu preciso estar nele e ele em mim. Por isso que lá na frente vocês vão ver como Jesus diz, né? Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é o verdadeiro sentido. Porque nada nesse mundo nos sacia. Se a pessoa casa, parece que depois enjoa. Depois de uns tempos como padre, parece que fica numa rotina. Aquele que vive atrás do sexo, parece que não consegue possuir tudo. E cada vez mais quer. E você chega e encontra as mulheres de uma certa idade que elas já dizem assim: eu não quero mais isso, padre. E o meu marido está querendo. Eu não quero mais. Quando eu era jovem eu queria, agora eu não quero mais. Então não tem nada nesse mundo que nos sacie. É um erro nosso, é um desvio nosso. E é isso que Satanás faz. Ele nos desvia do verdadeiro desejo. Aí nós ficamos lutando por poder. Eu quero isso, eu quero me firmar, eu quero aquilo, sendo que nem o poder sacia. A única coisa que pode nos saciar é Deus. Vou repetir de novo o salmo, para você meditar durante o dia. Afora a voz. O que é para mim o céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Aí ele diz assim: a minha herança, olha qual é a minha herança eterna, é Deus, ele diz, a minha herança eterna, não é terreno. Nós brigamos por essas heranças que os nossos pais deixaram e ficamos brigando por divisão e aquela coisa toda, briga e tudo mais. Que herança um pai pode dar para os seus filhos, se não o próprio Deus, e fazer com que seus filhos desejem a Deus mais do que qualquer bem dessa terra? O que é que eu, como sacerdote, posso fazer com que vocês desejem, se não a Deus? Se eu subo no púlpito para fazer com que vocês desejem isso e aquilo que é terreno, eu não estou cumprindo a minha missão de sacerdote. Eu tenho que falar de forma que vocês entendam que o que nós precisamos possuir é Deus. Ele é a felicidade, diz o salmista ainda. A minha felicidade é me aproximar de Deus. A minha felicidade é possuir Deus. A minha felicidade é ter Deus. Não tem outra coisa. Esforçai-vos para possuir de Deus, não outra coisa. Somente isso. Que Deus me dê a graça, e a você também, e que a Virgem Maria, que ela interceda por nós, para que nessa Páscoa
nós nos esforcemos sim para ter Deus. Porque até no céu, o que é que eu posso desejar senão Deus? Aí o pessoal fica dizendo que lá vai ter coisa de ouro, mar de cristal, sei lá. Tá? É pouco. Você se esforçar a vida toda para ver ruas de ouro, não tem. O ouro não supera Deus, nem a prata, nem o cristal. Deus é tudo. Quem tem Deus tem tudo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.